E aí, moçada, tomaram café? Tudo legal? Vamos falar sobre sistemas aeróbios de tratamento. O que esse sistema requer? Requer a grande quantidade de oxigênio para a estabilização da matéria orgânica, para o desenvolvimento dos micro-organismos ali. Ela traz uma alta eficiência na remoção da quantidade, da demanda bioquímica de oxigênio. Então, ela tem uma grande eficiência no tratamento de efluentes. Cerca de 40% a 50% da carga orgânica ela é convertida em dióxido de carbono, em CO2. E há necessidade da incorporação de 50% a 60% da matéria orgânica como biomassa microbiana. O que seria essa biomassa? É o lodo excedente, é o lodo que posteriormente ele pode ser tratado e destinado, tanto como um substrato como adubo, ou pode ser utilizado até mesmo como lenha para algum tipo de caldeira. E o material não degradado, que é o excedente que não é degradado, o carbono orgânico, a matéria orgânica que não é degradado, do valor de 5% a 10%. Então, quer dizer, é um tratamento com uma alta eficiência. Qual que seria a principal característica da biomassa celular aeróbica? Ela trata de diferentes tipos de micro-organismos que são responsáveis por essa degradação aeróbia. Dentre esses micro-organismos estão alguns protozoários, algumas algas e alguns micro-organismos aeróbios específicos. E isso tudo demanda uma formação de aglomerados, de um conjunto de células que promove essa degradação dessa carga orgânica. E esses outros organismos falados aí, muitas vezes estão alguns tipos de algas em específicos que são encontradas nas águas residuais de uma forma geral. O entumecimento desse lodo, que é um problema que é observado em alguns sistemas aeróbicos de tratamento, é devido ao crescimento excessivo de bactérias filamentosas, principalmente alguns tipos de fungos. Isso é um indicador de um desequilíbrio operacional. Por exemplo, eu não estou conseguindo fazer um levantamento bom com relação à carga orgânica que está entrando, eu não estou conseguindo corrigir o pH, e o pH do meu efluente está favorecendo somente o crescimento dessas bactérias filamentosas. Isso tudo depende de um levantamento, de uma observação de quem está trabalhando ali na linha do tratamento do efluente ali. Isso tudo é baseado numa macroestrutura semelhante a uma rede. O que seria essa rede? São ligações entre essas bactérias filamentosas. E isso interfere principalmente na sedimentação e na compactação do floco, a formação do floco ali do efluente. Porque eu vou ter vou ter uma formação numa rede tão forte, tão coesa, que minha alga, essas bactérias filamentosas, elas não vão conseguir absorver as substâncias a serem degradadas e não vão conseguir reter esses sedimentos que tem ali numa estação de tratamento, que vieram do meu resíduo. E isso pode ocasionar problemas futuros. E dentro dessas bactérias, junto com essas bactérias filamentosas, existe também uma microbiota natural do ecossistema, que é o que vai povoar o meu sistema aeróbio, que vai estar presente, vai ser proveniente das águas residuárias ali da sua região. Vai predominar principalmente as bactérias que estão presentes ali nos lagos, nos rios daquela região. E isso tudo isso depende de um sistema que forneça constantemente oxigênio dentro dessa lagoa, dentro desse tanque, que favoreça o crescimento desse tipo de bactérias. E essas interações, consideradas essas interações microbianas, favorecem principalmente a degradação de algumas substâncias. Por exemplo, eu vou ter micro-organismos que vão degradar substâncias de caráter proteico, por exemplo, que vão eliminar, que vão colocar no meio enzimas proteolíticas que vão degradar as proteínas, vão ter micro-organismos que vão liberar enzimas lipolíticas que vão degradar os óleos e as gorduras, vão ter enzimas que vão liberar enzimas que vão degradar os carboidratos que estão ali que podem estar ali no meu resíduo. Isso tudo é importante para
favorecer ainda mais a degradação do meu resíduo para que se torne fácil e um composto com maior biodegradabilidade. Dentro disso que nós estávamos falando, a formação desse lodo ela é muito importante porque ele é amplamente utilizado para tratamento de esgotos e indústrias. Por quê? Por causa da sua alta eficiência no tratamento. E esse lodo, ele é chamado de lodo ativado, ele é caracterizado pela grande remoção. Ele tem uma remoção muito eficiente da DBO. E ele exige uma demanda de área, de metro quadrado, muito menor em relação aos sistemas anaeróbios, que nós vamos ver no capítulo seguinte. E se falando desses sistemas de lodos ativados, sistemas aeróbios, há necessidade de uma mecanização dessa aeração dos tanques. Para quê? Para favorecer o crescimento dos micro-organismos aeróbios, a inserção do oxigênio dissolvido. E isso tudo vai demandar um consumo de energia e a necessidade de uma operação especializada, que seja uma pessoa que tenha conhecimento técnico de área e que seja treinado para executar esse tipo de serviço e que tenha esse conhecimento para saber trabalhar e desenvolver o trabalho de forma correta com o aerador. Dentro do lodo ativado, nós vamos ter um sistema chamado reator biológico, que favorece o seguinte, a oxigenação e mantém todos os sólidos em suspensão. O que é isso? A todo momento os micro-organismos vão estar em contato com a matéria a ser degradada. E isso tudo vai proporcionar uma maior concentração de biomassa, maior concentração de micro-organismos para a digestão desse resíduo. Esse maior contato entre a biomassa e a matéria orgânica vai acelerar o processo de degradação desse resíduo líquido. E isso vai diminuir esse tempo de detenção hidráulica do meu efluente ali dentro do meu reator. Depois do reator, vou ter um decantador, onde a biomassa vai decantar devido à sua floculação, à sua formação de células, vai haver o desenvolvimento dessas células, vai ficar mais denso, mais pesado. E as bactérias filamentosas, que antes, que de uma forma, de um crescimento desproporcional são um problema, nesse momento, ela forma uma rede de compactação. O que é essa rede de compactação? Ela faz com que o lodo tenha uma coesão, que se torne um lodo coeso, que forme aquelas algas, aquele sistema todo articulado ali do lodo ali, que seja fácil de ser retirado ali do decantador. E esses flocos possuem maiores dimensões e por isso mesmo que sedimentam. Por isso a necessidade desses decantadores. E observação, esse decantador não pode ter uma agitação, é uma decantação simples. As bactérias sedimentadas do decantador secundário são recirculadas. Então, quer dizer, o lodo que é retirado durante esse decantador secundário, esse lodo é reutilizado. Para quê? Para renovar o lodo, para renovar as bactérias que tem ali no meu sistema, para tornar o meu sistema sempre autônomo e autossuficiente. O lodo excedente é descartado. Então, quer dizer, todo lodo que eu tiro daquele decantador, eu não coloco ele no meu sistema. Uma parte dele é descartado, ele pode ser tratado, como eu falei anteriormente, para manter o equilíbrio do sistema também. Possuem diversas variantes, por exemplo, existe lodo ativado convencional, o de aeração prolongada e de fluxo intermitente. Por exemplo, a utilização do lodo que diferentes metodologias. Por exemplo, convencional, você pega o lodo de uma forma convencional, ou retirado do decantador, e coloca no início da linha de processo. A aeração prolongada é quando você pega o lodo ativado e coloca num outro tipo de decantador e deixa o lodo trabalhar por si só ali, a decantação e a reposição dele constantemente. E no lodo ativado de fluxo intermitente, o lodo é constantemente bombeado da linha de processo decantador secundário para o início do processo. Existe o lodo ativado, o sistema convencional, que tem o decantador primário. Assim, quando você tem um sistema de lodo ativado convencional,
Você tem um decantador primário, que tem um tempo de retenção celular de 4 a 10 dias, que vai ser o tempo que a célula vai degradar toda aquela matéria orgânica, e um tempo de detenção hidráulica de 6 a 8 horas. Então, quer dizer, você vai propiciar com que o micro-organismo entre em contato com a sua matéria orgânica, que em 4 a 10 dias vai degradar aquela matéria orgânica, e que na sua detenção hidráulica você vai fazer um tratamento todo do seu resíduo de 6 a 8 horas. Na aeração prolongada, você vai ter uma biomassa que permanece um período muito mais longo, de 18 a 30 dias, e uma detenção hidráulica de 16 a 24 horas, necessitando de um maior volume. Então, precisa de um lago, uma lagoa, uma lagoa aerada com maior volume, por conta desse período mais longo que a biomassa se mantém ali para degradar toda aquela matéria orgânica. E a estabilização do lodo ocorre no próprio tanque de aeração. Então, quer dizer, toda retirada, todo o tratamento do lodo é feito no próprio tanque de aeração. Ele não é retirado e colocado no início da linha, ele é tratado no próprio tanque de aeração. Existe o fluxo intermitente, que existem reatores sequenciais que por batelada há feita a reposição desses lodos ativados e os processos ocorrem em um único tanque. Por exemplo, existe o enchimento, é feita a reação de aeração, é feita toda a sedimentação, o esvaziamento do esgoto tratado, tudo isso feito num tanque só. Isso demasiadamente, é muito trabalhoso. É melhor você talvez trabalhar com diferentes tanques numa situação, um tanque com aeração e depois com um tanque de decantação, para que você tenha menos trabalho durante o tratamento do seu resíduo. Isso também vai favorecer também o controle da qualidade do resíduo que você está gerando. Existe depois desse sistema todo um filtro biológico que a biomassa vai crescer aderida num suporte dentro do reator, que é na verdade um reator que tem uma certa quantidade de pedras e areias, e esse efluente é aplicado e segue os drenos localizados no fundo. Então, quer dizer, há uma pulverização sobre essas pedras e na superfície dessas pedras há o crescimento da biomassa. Essa biomassa ela vai favorecer a limpeza do meu efluente, e esse efluente no final desse filtro biológico ele vai sair o mais limpo possível, vai sair praticamente límpido. Só que tem um problema muito grande nesse tipo de filtro biológico, que é o entupimento das tubulações e entupimento dessas pedras. Então, constantemente há necessidade de retirar essas pedras, fazer uma limpeza, uma lavagem nessas pedras para tirar o excesso de biomassa, para o tratamento e retornar ao tratamento todinho de forma constante o tempo todo. Existe o tratamento aeróbio por meio de biodiscos imersos num tanque com o lodo. A biomassa cresce aderida aos discos, isso quer dizer, constantemente a limpeza, a manutenção desses discos é de certa forma até mesmo complicada e muitas vezes é pouco utilizado em grandes indústrias de alimentos, é muito utilizado em indústrias de tecelagem, indústrias muitas vezes de tratamento de tinturaria, é muito utilizado esse tipo de biodiscos. Pois é, moçada, a aula dessa quarta semana está acabando por aqui. Espero que vocês façam os exercícios, as atividades aí. Qualquer dúvida, vocês podem me contactar, pode me mandar um e-mail, que eu vou estar sempre à disposição de vocês. Espero na próxima semana estar aí com vocês. Abraço, até mais.